Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, estudando firmes e fortes para o concurso público aí para ser aprovado. Se você não me conhece ainda, meu nome é Alex, eu sou auditor fiscal tributário aqui de São Paulo, aprovado em concurso público e também sou aprovado em diversos concursos públicos, tanto estaduais, federais e municipais. E o que eu trago aqui no meu canal é minha experiência, as técnicas de aprendizado, de estudo e de resolução de provas também, que ajudam você que está na sua caminhada aí se preparando para estudar para concurso. Então, se você não é inscrito aqui no canal, então já faça a sua inscrição e ative o sininho para receber as notificações, porque a gente sempre vai trazer conteúdo novo relativo a esse tema, que é a preparação para concurso público, técnicas de estudo, de aprendizado, tudo para ajudar você a melhorar e aprimorar os seus estudos e chegar mais rápido possível na sua aprovação, que é o grande objetivo de todo concurseiro, né? Eu conheço muito bem essa caminhada, fiquei estudando para concursos aí por cerca de 4 anos, né? Tive minhas reprovações, meus acertos, minhas aprovações também, ajustando sempre as velas, adaptando a forma de estudar até ser aprovado no concurso que eu queria, que é o cargo que eu exerço até hoje, de auditor fiscal tributário aqui de São Paulo, tá certo? E não esqueça de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo também, de fazer os seus comentários, porque isso ajuda no engajamento aqui e ajuda a gente a alcançar mais relevância aqui no YouTube, tá certo? Bom, nesse vídeo aqui de hoje eu quero falar com você sobre uma técnica importante de estudo, uma ferramenta simples e muito eficaz, que é o ciclo de estudos. Se você souber como utilizar bem essa ferramenta, vai te ajudar muito a poder progredir, a ter uma melhor rotina, uma rotina de estudo mais eficaz e muito mais proveitosa, tá bom? Então, o que é esse ciclo de estudos, tá certo? O ciclo de estudos, vamos dizer que ele é uma espécie de substituto daquele cronograma mais conhecido e mais utilizado pelos estudantes, que é o cronograma diário e semanal de estudos, né? Normalmente, o que fazem os estudantes, né? Eles estabelecem matérias para estudar, vai ver qual é o programa que ele tem na sua prova, no seu vestibular, no seu concurso, e vai ver lá os dias da semana, dividindo os dias da semana conforme as matérias, né? Distribuindo as matérias para estudar, algumas na segunda, outras na terça, parte da manhã, parte da tarde, da noite, de modo a preencher toda aquela semana com as matérias que precisam ser estudadas, tá certo? Essa é uma ferramenta muito boa, mas eu entendo que o ciclo de estudos é mais simples e é melhor do que a distribuição em dias da semana. E isso por quê? Porque os dias da semana, quando você distribui e faz esse cronograma, você vai perceber que é muito fácil, na rotina do dia a dia, a gente ter problemas, não conseguir preencher exatamente aqueles horários com as matérias que a gente se dispôs a estudar. E aí o que vai acontecer geralmente, né? Se você coloca uma matéria lá, sei lá, língua portuguesa, para estudar na segunda-feira à noite, e aí por alguma razão você perdeu aquele horário de estudo, o que vai acontecer? Ou você vai atrasar as outras matérias que você tem pela frente, né? O seu cronograma que você ajeitou lá, ou você vai pular aquela segunda-feira e só quando tiver de novo, né, a matéria de língua portuguesa, talvez só na próxima segunda-feira você vai olhar para isso aí de novo. E na verdade, a semana da gente, a rotina da vida é muito dinâmica, né? Você vai perceber que quando você monta uma coisa muito fechadinha assim, é difícil conseguir cumprir porque acontece muita coisa. O ciclo de estudos ele é mais simples do que isso e ele funciona como uma sequência de matérias que você estabelece em ordem, em tempos, e você segue isso, esse ciclo dessas matérias, independentemente do dia da semana ou do horário que você tem que estudar. Se é de manhã, à tarde, madrugada, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não importa. O importante é estabelecer uma sequência de matérias que você estuda e aí você vai estabelecer os tempos dessas matérias e você passa para a próxima matéria do ciclo quando você termina a carga horária que você estabeleceu para aquela primeira matéria, você passa para a segunda, depois para a terceira, para a quarta, para a quinta, quantas matérias tiver dentro do seu ciclo, assim sucessivamente até que você volta para a primeira de novo. E como eu falei, o que você tem que controlar é apenas a ordem, os tempos
e a sequência, não importando se você está estudando em qual dia da semana, em qual momento do seu dia sobrou tempo para estudar, ou até mesmo períodos, né? Se foi de manhã, se foi de tarde, se foi de noite, se foi de madrugada, não importa. O importante é controlar o tempo destinado a cada uma das disciplinas. Então, um exemplo. O que você vai ter que fazer primeiramente? Você vai pensar na sua rotina e vai estabelecer aí quantas horas você tem por semana para estudar. Nesse momento você faz mesmo uma ideia assim, ó, eu trabalho, eu tenho um compromisso X, tenho que ir lá no médico, tenho que ir na academia, tenho que levar os filhos na escola, para quem tem filhos, enfim, você vai montar a tua rotina semanal, né? Vai entender como funciona a sua semana e quais horários, quanto tempo lhe resta para estudar, e óbvio que aí você vai pensar em quais horários que você tem disponível durante o dia, se é parte da manhã, da tarde, da noite, vai fazer uma distribuição disso conforme lhe parecer melhor. Isso é uma primeira etapa. Mas o que se extrai dessa primeira etapa não são horários fixos exatamente de estudo, né? Vai se extrair uma quantidade. Então, digamos que você tenha lá 10 horas por semana para você poder estudar. Então, o teu ciclo, vamos dizer que você vai querer montar desse jeito. Eu quero fazer um ciclo de 10 horas. E veja, eu estou falando em semana só para ficar mais fácil. Mas um ciclo de estudos não precisa comportar exatamente o período de uma semana, né? Eu vou começar com esse primeiro exemplo e depois vou mostrar que não precisa ficar restrito a um período de uma semana, por exemplo. Mas vamos lá. Você tem 10 horas por semana e você fala, eu quero montar um ciclo semanal de 10 horas. E vamos dizer que eu começo com 5 disciplinas. Vai lá, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito financeiro, direito processual civil, por exemplo. Então, se você tomar essas 5 disciplinas, vamos dizer que você queira distribuir 2 horas para cada disciplina. Então, funciona assim. Eu pego meu reloginho e vou começar a estudar direito constitucional. Vamos lá, vou marcar meu tempo. Começo estudando, estou ali meia hora, 45 minutos, 46, 47 minutos, não importa, eu tenho algum problema. Então, eu paro, marco que já estudei 47 minutos, tá certo? Portanto, ainda me falta estudar 1 hora e 13 minutos dessa disciplina, direito constitucional, já que eu estabeleci 2 horas para ela, tá bom? Depois disso, digamos que eu tive que sair no mercado, fazer alguma coisa, aí me sobrou tempo de novo, eu volto, vou dar continuidade no meu estudo, volto a acionar ali meu reloginho e vou cumprir até chegar às 2 horas de direito constitucional. Quando eu terminar, eu já estou pronto para começar a estudar a próxima matéria do ciclo, direito administrativo. Estabeleci 2 horas, vou fazer da mesma forma. O importante é controlar as horas que eu estudo, as horas líquidas de estudo, né? E a ordem das matérias. E aí o que acontece? Eu vou assim, começo com constitucional, vou para direito administrativo, quando termino vou lá para tributário, financeiro, direito financeiro depois, 5ª matéria, por exemplo, o direito processual civil. E aí quando eu termino isso, eu volto para a primeira matéria de novo. Agora, qual que é o benefício desta maneira aqui, deste ciclo? Começa pelo seguinte benefício, eu não preciso pensar em dias da semana. O meu objetivo é girar esse ciclo o quanto mais eu puder, quanto mais rápido e com mais qualidade eu puder fazer isso. Então, digamos que eu tenha, num dia, me deu 8 horas de estudo, eu consegui estudar 8 horas, então eu girei aquele ciclo bem mais naquele dia. Digamos que eu tenha dias que eu tenho mais problema, então eu vou ver onde é que eu parei e retomo o estudo exatamente daquele ponto, daquela parte onde eu estava estudando em matérias subsequentes, e assim eu vou. Então, o meu objetivo, na verdade, não é ficar preso a dias e horários da semana, mas a horas, aumentar a carga horária em cima de cada matéria, independentemente do horário que isso aconteça, e sempre prezando pela qualidade dos estudos, obviamente, mas também por girar esse ciclo o mais rápido possível. Isso quer dizer que você estabeleceu lá 10 horas, era o que você tinha numa semana, mas teve um feriado, ou teve um dia diferente que você teve mais tempo, você girou mais o ciclo, então você conseguiu fazer mais voltas naquele ciclo durante uma semana, por exemplo. E aí você adicionou mais horas de estudo em cima daquelas matérias. Da mesma forma, não precisa ficar preso no período de uma semana. Se você teve problemas ali,
uma semana muito difícil, você simplesmente retoma de onde você parou e o ciclo pode levar mais tempo e depois ele volta a girar mais rápido de novo. Da mesma maneira, se você tiver um ciclo maior de estudos, né? Eu tenho só 10 horas por dia, por semana, estimado para estudar, mas eu quero fazer um ciclo de 16 horas. Provavelmente o teu ciclo vai levar uma semana e meia, quase 2 semanas para você girar ele todo, tá certo? Ou você também pode ter períodos de mais tranquilidade que você faz o ciclo girar muito mais rápido, né? Então, a organização primeira que você faz em tempo que você tem por dia vai te dar um X número de horas para estudar por semana. Você toma isso como base, mas não, na verdade é só uma primeira referência, porque o teu ciclo pode durar, você pode ter ciclo de 10 horas, de 8 horas, ciclo de 10 horas, 16 horas. Isso varia conforme quantas matérias você quer colocar no ciclo e quanto tempo você quer distribuir para cada matéria dentro do ciclo de estudos, tá certo? E aí vem uma coisa importante, como é que eu distribuo os horários, o tempo dedicado a cada matéria? Isso daí varia, né? Isso vai depender da afinidade que você tem para cada matéria, da facilidade que você tem e da dificuldade que você tem para cada matéria, de maneira que às vezes você vai precisar dedicar mais horas para matérias que você tem mais dificuldade, menos horas para matérias que você tem mais facilidade, e também varia conforme o edital, conforme o peso das matérias em cada programa, em cada concurso. Então você pode dedicar mais horas para as matérias que têm mais peso no concurso, menos horas para as matérias que têm menos peso, e numa combinação disso, uma combinação de afinidade com a matéria, dificuldade com a matéria, peso relativo de cada matéria, você distribui da forma como você sentir que mais vai te ajudar. Então não precisa ser em horas iguaizinhas, eu posso ter 2 ou 3 horas para uma matéria, matérias que tem peso 3 eu posso dedicar 2 horas e meia, por exemplo, que tem peso 2, 2 horas, ou que eu tenho mais dificuldade, eu dou mais tempo, de modo que você vai ter matérias que você está estudando 2 horas, outras que o teu ciclo ocupa 1 hora e meia, outras matérias que ocupa o ciclo apenas 1 hora, né? E assim sucessivamente. O importante é que aquilo faça sentido conforme o teu perfil, né? E o que fazer nesse tempo que você está estudando as matérias? Ora, isso depende do momento que você está em cada disciplina, isso é muito importante. Tem disciplinas que você vai estar gastando mais tempo fazendo a parte teórica e disciplinas que você vai gastar mais tempo já com questões. Você vai sempre procurar, né, dentro desse ciclo, fazer um mix, né, que é estudar teoria e também fazer questões, porque questões é sempre a parte mais importante, né, para quem está estudando para concurso. Mas a gente sabe que quanto mais afinidade a gente tem com a matéria, quanto mais a gente conhece, já estudou a parte teórica, mais tempo vai ser para fazer questões, né? E quanto menos eu conheço aquela matéria, quanto menos eu tenho afinidade com ela, mais tempo eu vou dedicar à parte teórica, então esse mix vai variar muito, né? E aí entra uma questão muito importante, né? Se você tem muitas disciplinas para estudar, é complicado muitas vezes você colocar todas as disciplinas num ciclo logo de cara. Então, porque você tem um concurso com 17 disciplinas, 20, que é o básico aí da área fiscal, por exemplo, né? Então, você começa estabelecendo matérias básicas, sei lá, você começa com 5, 6, 7 disciplinas, aí você faz um ciclo, né? Quando você já tiver mais familiarizado com aquelas matérias, você já tem um bom conhecimento, aí é o momento de você começar a inserir novas disciplinas lá. Então, mais ou menos funciona assim, né? Eu vou adquirindo mais conhecimento em certas matérias, então eu posso diminuir o tempo dessas matérias no meu ciclo de estudos, muitas delas ficando apenas com manutenção, resolução de questões e revisões, e eu vou, à medida que vai avançando o meu estudo, eu vou inserindo as outras matérias no ciclo, né, dando a elas mais tempo, né? Então, funciona mais ou menos assim, eu coloco um X número de matérias lá no ciclo, 5, por exemplo, vou estudando elas, na medida que eu vou dominando essas matérias, elas vão reduzindo o tempo delas no ciclo de estudo e eu vou incorporando novas matérias. Essas novas matérias aqui, elas estão girando com mais tempo, enquanto essas mais antigas, que eu já domino, o tempo delas diminui
e basicamente vai ficando para revisões, né, e questões. Por isso que eu posso diminuir o tempo aqui, né, porque eu estou mais revisando e estou mais fazendo só questões, né, que é muito mais rápido, muito mais célere, e a parte das matérias novas que eu estou agregando aqui no ciclo de estudos, elas vão ficando com mais tempo, porque eu tenho que misturar aqui tanto teoria quanto resolução de questões. E assim, você estabelece um programa que vai avançando, né, até de forma estratégica, né, de forma estratégica até o dia em que você for fazer a tua prova do teu concurso, tá bom? Agregando matérias, e o ideal é que quando você chegar lá na frente, você tenha a maior parte das matérias do ciclo do teu programa em revisão, manutenção e questões. E só algumas poucas matérias que, de repente, quando sai o edital, aparece uma matéria nova, aí você vai precisar de mais tempo para estudar ela ali, o que é tranquilo fazer logo depois que o edital sai, desde que você tenha todas as outras matérias, né, que são o coração do teu concurso, já dominadas, já bem estudadas já, e só na manutenção, tá bom? Bom, esse é assim que funciona o ciclo de estudos. Eu acho que é muito melhor, sempre utilizei e acho que isso funciona muito, muito bem. É uma ferramenta muito poderosa, simples, se bem utilizada, vai te ajudar demais a ter uma boa rotina e evoluir nos teus estudos, tá bom? Deixa aqui seus comentários se você já utiliza essa técnica e se não, o que você achou dessa técnica de estudo aí, tá certo? E nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.